Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Você pode dar glória a Deus? E Jesus o entregou à sua mãe. Você pode dizer amém agora? Agora coloque aí a sua Bíblia em cima da cadeira. Quero que você desocupe as suas mãos assim, ó, no nome de Jesus. Desocupe as suas mãos. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Então bendiga o Senhor com as palmas agora. Isso, aplauda ao Senhor. Aproveite que você está aplaudindo. Diga assim: glória a Deus. Diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração. E assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento nas tuas mãos. E que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada. E que prospere nisso, no nome de Jesus. No nome de Jesus, diga um amém. Se assente aí, vire para o teu irmão, diga assim para ele: se você dá glória, eu dou um aleluia. Agora vamos ver se funciona. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos combinar? Toda vez que você ouvir um glória, você dá um aleluia. E todas as vezes que você ouvir um aleluia, você dá um glória. Combinado? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Passagem bastante conhecida. Hoje vai ser aquele culto do glória e aleluia, hein? Essa passagem é muito conhecida. E sabe um detalhe, irmão? Quando você está pregando aqui, algumas coisas, se acontecerem, tira a sua atenção. Mas glória a Deus e aleluia não. Quanto mais glória a Deus e aleluia para o Senhor, mais o pregador fica animado, sabia? Se você ficar conversando aí, tira a atenção do pastor. Mas se você falar glória, aí o pastor fala: gostou, aleluia. É assim que funciona. Presta atenção, gente. Às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não entende. A gente começa a fazer perguntas: por quê? Por quê? Por que estamos passando por isso? Às vezes é uma grande tempestade, e aí você pensa assim: bom, é uma tempestade, mas depois dessa tempestade vai fazer bonança. Mas acabou aquela tempestade, e às vezes vem uma tempestade igual ou maior do que aquela que você está enfrentando. Você fica sem entender. Olha a história dessa mulher. Essa mulher já era viúva, passou por uma tempestade, perdeu o marido. Ser viúva nesse contexto era muito difícil para ela, muito difícil. Mulher perdeu a sua fonte de renda. Hoje as mulheres já conquistaram um espaço muito grande, mas nesse contexto as mulheres tinham muita limitação no que tange a sociedade, a trabalho, a ser inseridas nesse contexto social. Ficou viúva, mas ela ainda tinha um filho. Logo, cuidar do filho, ver o filho crescer, tornou-se uma motivação para aquela mulher. Não tenho meu marido, mas tenho meu filho. O filho não era só o filho era o amigo. O filho era a companhia que ela tinha. Passou uma tempestade, mas de repente o pior acontece. Ela que já tinha perdido o marido, agora está perdendo o filho. O filho morre. Tudo na vida dessa mulher parecia um enterro.
enterrou o marido, agora está para enterrar o filho. Tudo virou um enterro. É a ideia de estar enterrando sonhos, projetos. E para uma mãe enterrar um filho, está enterrando a sua vida também. É enterrando a sua vida também. Só quem já passou por uma experiência dessa sabe. Porque num ciclo, ou numa lógica, ou numa normalidade, na cabeça da gente, são os filhos que enterram os pais, não um pai enterrar um filho. Aliás, o pai dá a vida pelo filho, a mãe dá a vida pelo filho. A grande verdade é que em alguns momentos, principalmente as mamães, deixam de viver as suas vidas para viver a vida dos filhos. Se eu perguntar aqui, principalmente para as mamães vivem, na maioria das vezes, em função de fazer os filhos felizes. Vivem em função dos filhos. Então pense aí a situação dessa mulher. Para ela, tudo era um enterro. Acabou para ela. Levando o filho, imagina o ato fúnebre, o pessoal levando, uma multidão levando, ela está saindo na porta da cidade, porque o cemitério ficava fora da cidade. E vocês sabem muito bem, é horrível, é terrível a notícia de que perdeu alguém. Mas enquanto esse alguém está ali, embora é muita dor, mas num velório, você vê as pessoas alternarem. Choram muito, daqui a pouco dá uma acalmada, até se distraem um pouquinho, vem alguém, conversa, mas daqui a pouco volta e chora de novo. Aí volta no caixão, olha para a pessoa que está lá morta, chora, volta, senta um pouquinho. Então há uma alteração de sentimento. Por quê? Embora esse ambiente seja dificílimo, mas a pessoa ainda que morta, está ali. Está ali. A pessoa sai, volta. É dolorido? Claro que é muito. É incomensurável essa dor, claro. Mas, entenda isso que o pastor está dizendo. De certa forma, é claro que ninguém quer esse consolo, mas de certa forma, enquanto está vendo a pessoa ali, ainda dá uma sensação, está aqui. Então, a notícia é horrível, o velório é terrível, mas tem um momento que é pior ainda. É a hora do sepultamento. Quem já sepultou alguém sabe do que eu estou falando. É aquele momento que chega, a cova está aberta, e aí os coveiros estão presentes, o caixão está descendo, tem aquele momento da despedida. E acredite, eu já tive uma experiência assim, não diretamente ligado a mim, mas participar de uma situação em que, no momento em que estavam enterrando, a mulher estava enterrando o marido, na hora que foi descer o caixão, a mulher sentiu mal e morreu ali, porque não aguentou aquele momento da despedida. Então, para vocês verem como que é uma situação, é a pior situação que alguém pode ver. E essa mulher está vivendo isso. Passou pelo momento da notícia da morte, o momento do velório, e agora ela está indo em direção ao cemitério, e era a despedida. O menino seria enterrado, e acabou. Só que no meio do caminho houve um encontro.
porque ela estava saindo da cidade para enterrar o filho. E no momento em que ela estava saindo da cidade para enterrar o filho, junto com uma multidão, veio uma outra multidão. E nessa multidão, Jesus estava presente. Então dobre a sua atenção, que aqui tem o nosso primeiro ponto sobre essa mensagem. A primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem é que existem encontros. Existem encontros, porque a nossa vida, ela é feita de encontros. E essa passagem vai ser marcada, se torna marcante também por conta dos encontros. O encontro de duas multidões. Uma multidão que estava triste. Por que estava triste? Porque essa multidão estava indo enterrar alguém que estava morto. Mas a outra multidão em que Jesus estava presente, essa multidão estava feliz, porque essa multidão estava com o príncipe da vida. Essa multidão estava com Jesus, e Jesus fazia milagres. Então é o encontro da tristeza com alegria. Duas multidões. Mas não só isso, essa história marca o encontro também da esperança com a desesperança. Porque aquela multidão que estava com o menino morto não tinha mais esperança. Qual é o adágio, o jargão, a frase que a gente sempre usa? Enquanto tem vida, a esperança. Mas nesse caso não tinha vida. O menino já estava morto, logo não tinha esperança. Essa multidão estava desesperançada, mas agora vai encontrar com a esperança. Vai encontrar-se com Jesus, a nossa esperança. E quando você conhece Jesus, a esperança não é a última que morre. Quando você conhece Jesus, a esperança é a primeira que nasce. Muda tudo. Muda tudo. O encontro de dois filhos únicos. Porque o morto era filho único de uma viúva. E Jesus encontrou esse menino, ainda que morto, mas houve o encontro. Jesus, o unigênito do Pai. O encontro entre a vida e a morte. Naquele momento houve alguns encontros. Eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida aqui na noite de hoje. Está acontecendo um encontro aqui. Se você estava desesperançado, escute, hoje você vai ter um encontro com a esperança. Você vai ter um encontro com Jesus. Na área da sua vida que havia a morte, hoje você vai ter um encontro com a vida. Na área da sua vida, presta muita atenção, em que você estava vivendo a tristeza, hoje você vai ter um encontro com alegria. Ter um encontro marcado aqui na Lagoinha Santa Cruz. Quantos recebem? E nesse encontro milagres irão acontecer. Vamos ver quem está comigo. Nesse encontro milagres irão acontecer. Se prepare para você viver um grande milagre. Você pode aplaudir o Senhor? Nós encontramos aqui primeiro encontros. Mas tem a segunda coisa que se destaca nessa passagem. Nessa passagem nós vamos encontrar algumas coisas inusitadas. Ou seja, incomum, que não é normal. Primeira coisa inusitada. O texto diz, Jesus diz para aquela mulher, não chore. Isso não é normal. Não é normal. Porque dizer para uma mulher, não chores, quando a mesma está com o filho morto em um caixão, no esquife,
vou te dizer mais, que Deus nos livre disso, que nós nunca tenhamos que passar por uma situação dessa. Mas estando numa situação dessa, alguém dizer, não chore, é dizer para você, chore mais ainda. Por quê? Não chore, aí que a pessoa vai chorar. Em um velório, se você disser para alguém que está ali velando uma pessoa que ela gosta muito, ou que ele gosta muito, se você falar assim, não chore não, talvez a pessoa até tinha parado de chorar, mas aí você disse, não chore, ela vai chorar mais. Não é normal isso. Agora, por que Jesus disse não chore? Porque o nosso Deus sempre fala conosco nas entrelinhas. E eu vou usar uma linguagem para ficar melhor. Sempre há um espírito por detrás da letra. E esse é o grande mistério da palavra de Deus, irmão. Você não pode ler a Bíblia como você lê uma revista, um jornal, um livro comum. Você tem que ler a Bíblia e pedir ao Senhor, me mostre, me revele o espírito por detrás da letra. Quando Jesus está dizendo para essa mulher, não chores, ele está dizendo assim, estou contigo, vou resolver o seu problema, não vai acabar aqui, não é o fim. Se ele está dizendo, não chore, é porque ele está no controle. Ele já está preparando a sua vitória. Só duas pessoas entenderam. Se ele está dizendo, não chore, é porque ele já sabe o que vai fazer. E o que ele vai fazer será surpreendente para você. Então ele está dizendo para você, não chore, não chore, não chore. Aquiete o teu coração, não chore, não chore, não se desespere. É porque ele está no controle da situação. E o melhor ainda está por vir. Quem acredita nisso? Então não chore. Tem pessoas aqui que precisam ouvir, não chores. Mas tem pessoas aqui que precisam ouvir assim, não temas. Tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra aqui, ó. Não desanimes. Ó. Não pare. Não pasme, nem te espantes. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Tem pessoas que precisam ouvir assim, não acabou, não é o fim, não está tudo perdido. Jesus está dizendo, não chores, não chore. É inusitado, mas isso é servir a Deus. É viver caminhando no sobrenatural, no incomum. Irmão e irmã, todo crente é meio louco. Olha aqui para o pastor. Nós não somos normais, irmão. Eu gostei. Não, nós não somos normais. Tá tudo ruim para a gente, está dando glória a Deus, aleluia. O telefone não para de tocar, é gente cobrando, as contas chegando e o canta glória a Deus, aleluia. Eu sou feliz. Todo crente de louco tem um pouquinho. Todo crente de louco tem um pouco. É por isso que nós somos loucos por Jesus, amém, gente? Somos loucos por Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, seu pastor é doido. Se vocês verem os desafios que nós entramos. Mas que dia que você viu o pastor chegar aqui no altar e ficar chorando? Tem misericórdia de mim, gente. Tenha piedade de mim, chorando. Nas horas mais difíceis eu sou aqui. Receba, abraça a boca linda, cheia de dente, e glorifica
sabe como está a minha casa. E o pastor está aqui, ó. Ô glória. É loucura. Sabe o que é isso? Pastor, o senhor é hipócrita? O senhor é falso? Não, eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. É por fé, com fé, pela fé, tudo é fé. Olha uma outra coisa inusitada. Jesus tocou no esquife. Não se toca em esquife nesse contexto. Nos tempos bíblicos, nesse contexto dessa passagem, tocar no esquife é ficar cerimonialmente falando impuro. Agora, Jesus é o único que toca no impuro, não fica impuro e ainda torna o impuro santo. É isso, irmão. É a menininha na casa do Naamã. A lepra do Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou no Naamã. É isso. Você toca no impuro, você não fica impuro, e você é instrumento de Deus para tornar os impuros puros, purificados, santos, no nome do Senhor Jesus. Inusitado, algo diferente. Não se para enterro, irmão. Pelo contrário, a maioria de vocês aqui não viveram isso. Mas a minha cidadezinha de origem, Santo Antônio da Platina, naquela época não tinha nem esses lugares específicos que chamamos de velório. O que acontecia? A pessoa morria, aonde tinha, olha o nome que se dava, guardamento. Alguém já passou por isso aí? Olha lá, tem que ser acima dos 50, né? Não te denunciei não, viu? Denunciando. Guardamento. Então quando morria alguém dizia assim: hoje tem guardamento do fulano de tal que morreu. O que acontecia no guardamento? O caixão ficava na sala da casa, ficava na sala, guardava o defunto a noite toda. E aí, pela manhã, tinha horário, saía aquele cortejo fúnebre. Um carro da funerária na frente, com o caixão, bem devagarinho, e a multidão atrás. Olha o que acontecia. Os carros tinham que sair da frente. Os donos das lojas abaixavam a porta em respeito àquele ato fúnebre. Quem estava de chapéu, tirava o chapéu. Quem estava de boné, quando via o cortejo fúnebre passando, fazia assim. Ah, você já fez isso também, né? Nada contra os nossos irmãos católicos, ok? Quem já fez isso aqui? Quem já fez? Levanta a mão. Você fez primeira comunhão, né? Fez tudo isso. Não, porque tinha também tinha um outro, né? Pelo sinal da, né? Tinha. E o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Jesus Cristo, não estou desdenhando nada disso, só estou mostrando a realidade que era assim. Eu também fazia. Que era o respeito ao ato fúnebre. Ou seja, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo, mas o cortejo não podia ser parado. Tinha que dar continuidade. Não se para enterro. Não se para, normalmente não se para o enterro. Então note aqui, coisas inusitadas. Jesus falando para uma mãe: não chore, tendo o filho morto. Jesus tocando no caixão, no esquife, que não podia normalmente. E Jesus parando o enterro. Coisas inusitadas. Quantos querem uma palavra profética?
Então eu vou liberar para a tua vida aqui na noite de hoje. É uma noite de encontros e você vai viver coisas inusitadas. Traduz, pastor. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Vai vir do céu algo inusitado. Vai vir do céu algo inédito para a tua vida. Se tem duas pessoas que acreditam nisso, a primeira sou eu, a segunda, se expresse aí no nível em que você recebe essa palavra, coisas inusitadas. Você vai experimentar algo novo. Me ajude a pregar aí, vire para essa pessoa e diga: você vai experimentar algo novo. Deus vai fazer coisas novas. Escute, o nosso Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Você vai viver algo novo no nome de Jesus. Mas essa passagem também fala de transformação. Então vamos lá, são 3 pontos aqui. Primeiro, essa passagem fala de encontros. Segundo, essa passagem fala de coisas inusitadas. Mas essa passagem também nos ensina sobre transformação. Deus vai transformar algo na tua vida hoje. Oh glória. Oh glória. Deus vai transformar. Deus vai fazer transformação na tua vida aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Escute isso aqui. Primeira coisa que nós vemos aqui: Jesus transforma. Jesus transforma tristeza em alegria. A mulher estava triste, chorando, mas quando Jesus toca no esquife e libera a palavra para o menino: jovem, a ti te digo, levanta. E o menino levantou. E a Bíblia diz que Jesus restitui o menino para a mãe. A mãe, antes de encontrar Jesus, estava triste, mas depois desse encontro com Jesus, recebe o filho. Agora, aquele que estava morto, agora é ressuscitado. Todo o pranto, todo o choro foi transformado em alegria. Com as mãos levantadas, oh glória, oh glória, oh glória. Deus está dizendo para você: eu transformo o teu pranto hoje, eu transformo a sua tristeza hoje em alegria. Isaías 61:3 diz assim: é uma ordem que Deus está dando a Sião, é uma ordem que Deus está dando para Lagoinha, Santa Cruz. Eis que eu vou transformar no lugar da cinza, eu vou dar ornamento, no lugar da tristeza eu vou dar o óleo da alegria, e no lugar do espírito angustiado eu vou dar vestes de louvor. Quantos acreditam nisso? Aplauda o Santo de Israel. Ele transforma. Mas ele ainda transforma mais. Ele transforma toda perda em ganho. A mulher tinha perdido o filho, sim ou não, gente? Ela tinha perdido o filho. Mas Jesus agora vai restituir. Jesus vai entregar o filho para a mãe. O que você tem perdido? O que você perdeu? Deus manda te dizer aqui na noite de hoje:
O que para você era perda, Ele vai transformar em ganho. Presta muita atenção. O que para você era perda, Ele vai transformar em ganho. Nesse caso, Ele fez uma ressurreição. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei o que vai ser transformação. Como? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque Ele é capaz de parar o sol, deter a lua, Ele é capaz de mudar o curso da natureza, mas que Ele faz. Então levante as suas mãos. Se você está vivendo por momentos de perdas na sua vida, Deus está dizendo, tudo o que era perda na sua vida, Ele vai transformar em ganho. Em 2 Reis, capítulo número 4, a Bíblia fala de uma mulher que tinha perdido o marido também, e agora está perdendo os filhos. Já tinha perdido todos os bens, mas quando ela foi até o profeta Eliseu e obedeceu a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu, aquilo que era perda foi transformado em ganho. Houve uma multiplicação do azeite, e Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida, se você crê. E quem crê, aplauda ao Santo de Israel, se expresse. Oh glória, você está sentindo a presença dEle? Oh glória, até aquilo que era frio na minha vida virou calor agora. E eu termino. Ninguém falou amém. Era para continuar sem amém. Porque se eu digo assim, ó, e eu termino agora, você diz assim, amém, você está dizendo assim, dá bem, né, pastor? Agora, e eu termino agora, o que você tinha que fazer? E eu termino agora. A segunda coisa que acontece, Ele transforma tristeza em alegria. Depois, com cuidado, você lê o texto, tá? E o texto diz assim, ó: Jesus ressuscita o menino, devolve para a mãe, e todos que ali estavam, veio o temor sobre eles, e todos começaram a glorificar a Deus e dizendo assim, ó, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos ver se vocês lembram da nossa fala do início. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Foi isso que começou a acontecer naquele enterro. Aonde era choro, aonde era dor, aonde era tristeza, agora virou festa. O povo começou a dar glória, o povo começou a glorificar o Santo de Israel. Aonde havia luto, Deus transformou em festa. Então levante as suas mãos assim, ó, para o pastor profetizar. Ele manda te dizer nessa noite que aonde havia luto na tua vida, Ele vai transformar o luto em festa. Vai ter cancelamento, o enterro vai ser cancelado, o choro vai ser cancelado, a dor vai ser cancelada, a perda vai ser cancelada. Tem cancelamento. Jesus está cancelando o enterro, porque nesta noite vai virar festa. Quem acredita nisso, levante as suas mãos. Fica de pé agora, fica de pé com as mãos levantadas e aplauda ao Santo de Israel. Oh glória! Quem acredita nessa palavra? Não estamos vivendo hoje a cultura do cancelamento? Tem cancelamento
para esse mal que vinha sobre a sua vida. Oh, glória. Tem cancelamento. A obra de bruxaria, de macumbaria, está sendo cancelada agora, no nome de Jesus. Não importa se foi feita essa obra de macumbaria, não importa se foi nas matas, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, não importa se foi feito no cemitério, assim te diz o Senhor, está havendo um cancelamento, está havendo um cancelamento. Liberaram uma palavra contra você, dizendo: você nunca mais será feliz, você nunca mais vai ter felicidade. Essa palavra está sendo cancelada, cancelada. Não vale encantamento contra Israel, nem contra Jacó. Está tudo cancelado, tudo cancelado. Aquilo que vinha para destruir a sua família está sendo cancelado. Está tendo cancelamento agora. Deus está cancelando. Oh, avisa os coveiros do inferno, avisa os coveiros de Satanás, avisa aqueles que são do cemitério. Está cancelado, está cancelado. Não vai ter enterro. Está cancelado, está cancelado. E aquele diagnóstico está cancelado, está cancelado. É Jesus que está dizendo, está havendo cancelamento. Ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Nós cremos em Ti, Deus. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei, sim. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Segura. E nós vamos orar para a gente terminar. Eu quero orar pela sua família agora, no nome de Jesus. Inclusive, eu
quero pedir para a pastora subir aqui. Pedir para minha mãe subir, o pessoal da minha família. Eu sei que eu tenho muitos filhos aqui, espirituais. Presta muita atenção. Se tem só um membro da sua família aqui, você faz assim, ó. Você segura na mão dessa pessoa. E aí você vai orar por ela, ela vai orar por você. Agora, se tiver mais do que um, faça um círculo. Faz assim, ó. Faça um círculo. Não tem problema bagunçar as cadeiras agora não, tá, gente? Pode bagunçar e não tem problema. Se você quiser vir aqui na frente também, não tem problema. Agora presta atenção. Quem aqui está sozinho aqui, não tem nenhum membro da sua família aqui na igreja? Levanta a mão assim, só para eu saber. Por favor. Eu tenho certeza que vocês têm discernimento e sabem que o pastor está na direção. Então só vocês que estão sozinhos aqui, vem aqui na frente, por favor. Só vocês que estão sozinhos. Porque ninguém vai ficar sem um intercessor aqui hoje.